Olá, amigos, um bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã do dia 6 de setembro de 2018, véspera de um feriado prolongado que se aproxima. E eu quero, nesta manhã, compartilhar com os amigos uma reflexão da santa e poderosa Palavra de Deus. Talvez vocês vão ouvir aí durante o vídeo alguma pancada no fundo, algum barulho de ferramentas, mas eu peço que você não preste atenção nisso, porque está havendo uma grande obra aqui em casa. Mas vamos deixar esta grande obra à parte e vamos nos ater neste momento à Palavra de Deus. E eu quero nesta manhã tomar por base o texto que está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 2, quando o autor desta epístola escreve o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Falando da obra vicária, ou seja, a obra substitutiva e perfeita, cabal de Jesus Cristo, o autor da Epístola aos Hebreus, ele nos faz 3 recomendações sobre a direção dos nossos olhares. Numa simples frase, quando ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ele, primeiramente, está nos recomendando para que nós venhamos olhar sempre para a frente e para o alto, olhando para aquele que gerou a fé em nós, ou seja, ele é o autor da nossa fé. E ele é também o consumador, é aquele que tornou a nossa fé perfeita, aquele que tornou a nossa fé cabal, aquele que aperfeiçoou a nossa fé. Então o autor dos Hebreus quer que nós olhemos para ele, autor e consumador da fé. Ele está dizendo isso para que nós não venhamos olhar para o pastor, não venhamos olhar para o pregador, não venhamos olhar para o profeta, não venhamos olhar para o papa, não venhamos olhar para o santo, para a santa, não venhamos olhar para outra pessoa que não seja Jesus. Porque, como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, esquecendo das coisas que para trás ficam, é que nós prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia. Quando nós almejamos o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nós devemos estar com os olhos fixos nele, em Jesus, para que de maneira alguma nós venhamos perder o foco do nosso objetivo. A segunda direção que o autor dos Hebreus nos dá com essa frase, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, é no sentido de que nós não venhamos olhar para o lado. Primeiro,
devemos olhar para frente e para cima. Agora, está subentendido que ele quer que nós não olhemos para o lado. Ou seja, devemos parar de olhar para os erros dos irmãos, devemos parar de olhar para as lutas, devemos parar de olhar para as circunstâncias e para as dificuldades da vida. Porque se nós quisermos ser vencedores em Cristo, este é um dos segredos. É nós não olharmos nem para a esquerda, nem para a direita. Quando nós vamos até o capítulo 14 do Evangelho de Mateus e conhecemos aquela passagem tão famosa no meio da igreja, em que Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas e ir ter com ele. A Bíblia nos diz que enquanto Pedro estava olhando fixo para Jesus, ele caminhava tranquilamente sobre as águas naquela noite. Mas a partir do momento em que Pedro começou a prestar atenção no vento forte, diz a Bíblia que ele teve medo, porque ele já não estava mais olhando fixamente, com um olhar fito em Jesus, mas ele olhou para as circunstâncias, olhou para os ventos. Ele se lembrou de que pela naturalidade, pelas circunstâncias do momento, ele não deveria estar andando sobre as águas. E então ele teve medo e começou a afundar. Enquanto você, enquanto nós estivermos olhando fixamente, com os olhares fitos em Jesus, nós não teremos tempo para olhar para os homens. Nós não teremos tempo para olhar para a circunstância. Nós não teremos tempo para olhar para a direita, para a esquerda, para os irmãos, para as irmãs, a não ser que nós tenhamos um propósito, que é o de ajudá-los na caminhada e ajudá-los a se levantarem caso eles tenham caído. Mas se nós colocarmos neles as nossas confianças, com certeza em algum momento nós também começaremos a afundar, se esse for o caso. A terceira recomendação que o autor aos Hebreus faz é com essa frase. A primeira foi de que nós devemos olhar para frente e para cima. A segunda é subentendido de que nós não devemos olhar para o lado. E a terceira, também subentendida, é de que nós não devemos olhar para trás. Alguma coisa ou outra do passado, ela pode nos ser útil. E de fato, voltando à epístola de Paulo aos Filipenses, no mesmo capítulo 3, Paulo, diz que chegou a considerar as coisas que ele havia aprendido como o esterco, ou seja, como adubo, para que ele pudesse semear na obra de Deus. Às vezes o que você trouxe do seu passado pode ser aproveitado como uma coisa positiva. Nós não devemos jogar todo o nosso passado fora. Às vezes Deus chamou você já numa idade madura para que com os aprendizados da vida você pudesse ensinar também na obra de Deus. Às vezes Deus te chamou depois de uma formação acadêmica, para que com o seu conhecimento das ciências seculares você pudesse ser uma bênção na obra de Deus. Às vezes você é um médico, às vezes você é um advogado, às vezes você é um engenheiro, às vezes você é um contador, às vezes você é um administrador que teve uma boa formação
que teve tempo para se dedicar aos estudos, mas chegou o momento em que Jesus te chamou para a obra. E você não vai desprezar todo esse conhecimento, toda essa bagagem que o Senhor te proporcionou para fazer a obra de Deus, não. Você pode aplicá-la, aplicar os seus conhecimentos nesta obra com muita propriedade, com muita autoridade. Às vezes você é alguém que veio de uma formação religiosa muito rígida e você desenvolveu um caráter íntegro, um caráter que pouco se encontra no meio cristão. E com esse caráter você também pode fazer a diferença na obra de Deus. Às vezes é a prosperidade que você alcançou com bastante antecedência, com bastante antecipação, e você agora, com essa prosperidade, você pode ser uma bênção na casa do Senhor ao ofertar, ao dizimar e abençoar a obra de Deus materialmente e financeiramente falando. Mas a melhor recomendação que nós encontramos sobre não olhar para trás é a do próprio Senhor Jesus, que diz lá em Lucas capítulo 17, versículo 32, ele diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, quando Jesus diz lembrai-vos da mulher de Ló, é porque a mulher de Ló, ela sabia que não deveria olhar para trás, se lamentando das coisas que ela tinha deixado em Sodoma e Gomorra. Ela sabia que as coisas que ela deixou para trás, Deus era capaz de restituí-la e dar para ela abundantemente mais daquilo que ela pudesse pedir ou pensar. Mas a mulher de Ló, ela desobedeceu a essa ordem que os anjos haviam dado, e nós sabemos que ela se transformou numa estátua de sal. Então, não olhe para trás, não olhe para o que você deixou que não te fazia bem, não olhe para aquilo que você deixou que não era útil para você e que nem vai ser útil na obra de Deus. E siga outra recomendação de Jesus, que diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Amém? Então, fique com essa palavra, continue olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da fé, porque o gozo que estava proposto para ele é o mesmo que ele também propõe para todos aqueles que renunciam a si mesmo, tomam a cruz e seguem após ele, porque esses, segundo ele, são dignos do reino de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia, um ótimo feriado prolongado e fiquem na paz do Altíssimo.